Bom dia, meu querido Renan. Seja bem-vindo ao quadro 10 Minutos Desvendando a Astrofísica. Ô, Renan, seu microfone está desligado. Dá uma ligada nele aí. Pois não. Agora Pronto, sim, agora sim. Agora. Bom dia, pessoal. Acredito que teve algum problema com o Alexandre, né? Mas assim que possível ele deve estar entrando, ou então se não for possível a gente entra semana que vem. Mas hoje é isso, hoje a gente vai bater um papo sobre estrelas, né? Prometo que a partir da semana que vem a gente vem com algumas imagens, vai ver com a produção aí para formatar isso de forma bem legal. E a gente vai conversar hoje sobre um pouquinho sobre estrelas, né? O que são estrelas, essas bolas de fogo no céu, como é que o Sol se mantém aceso ali no céu, né? Então, é mais ou menos isso. Então, o que é uma estrela, na verdade? Uma estrela é uma bola de gás flamejante, né? Alexandre agora está online aí, agora sim, beleza. Uma estrela é uma bola de gás flamejante no céu, mas como é que ela flameja se no vácuo do espaço não tem ali os elementos para acender fogo, por exemplo, né? Em tese não teria nenhuma matéria, né? Seria ausência de matéria. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a estrela é um sisteminha que ela se mantém com esse calor todo, com esse brilho, por processos de fusão nuclear, parecidos com os das bombas atômicas, né? Para quem conhece um pouquinho mais, terrível história da Segunda Guerra e depois na Guerra Fria, os testes de bomba atômica produziam explosões imensas. E o que acontece no interior das estrelas são coisas bem parecidas com o que acontece ali numa bomba atômica. O processo que gera essa quantidade de luz e calor nas estrelas, diferente um pouquinho das bombas atômicas ali que foram jogadas em Hiroshima, Nagasaki, são processos de fusão nuclear. E aí o que acontece? Todo mundo já deve ter visto algum meme, alguma figurinha do Einstein, que tem uma equaçãozinha E igual a mc². Ele não vai falar de matemática aqui em absoluto. Mas o que acontece é que quando esses processos de fusão ocorrem, parte da matéria, parte da massa da estrela, eles convertem em energia. E essa conversão é numa taxa absurda, por exemplo, um pouquinho de matéria eles convertem numa quantidade absurda de energia. E no núcleo da estrela existe uma taxa de conversão da ordem de toneladas por segundo, né? Então é um processo bem absurdo. Então, Alexandre pode entrar aqui no debate e começar a conversar conosco, né? Seja bem-vindo, Alexandre. Tá sem áudio. Liga o microfone, Alexandre. Cândido. Pronto. Agora sim. Bom dia. Estava com esse probleminha para entrar. Olha, esse aí é o cara da astrofísica, viu? Esse é o cara da astrofísica. Qualquer dúvida, pergunta que ele vai saber decorado. Né? Mais ou menos. E aí, Alexandre? A gente tá conversando aqui, estrelas, chegou um pouquinho depois. Eu estava falando sobre os processos de fusão, né? E explicando a fonte de energia das estrelas. E aí eu estava dizendo, no interior das estrelas acontecem processos semelhantes a bombas atômicas. A pergunta que eu vou deixar para você responder é o seguinte: por que se no interior da estrela, como eu estava dizendo, acontecem essas imensas explosões, por que ela simplesmente não se desfaz? Aí eu deixo essa para você. Bom, esse processo de fusão nuclear, como o Renan estava já explicando, eu já peguei aqui no fio da meada, ele ocorre justamente por causa da própria massa da estrela. Você tem que ter, para o processo de fusão nuclear ocorrer, eu não sei se Renan explicou, né, que o processo de fusão nuclear... Não. Ele se deve digamos assim, na sintetização de elementos
químicos novos, né? Você pegar um átomo mais simples, que é o princípio da bomba de hidrogênio, né? Que depois que a humanidade aprendeu a fazer as bombas nucleares, né? De fissão, né? Que a gente quebra o átomo. A gente entendeu como é os processos, né? Entendeu como é os processos também que ocorrem dentro da estrela e aprendemos a fazer a difusão, que a gente pega, que ao contrário da fissão, que a gente quebra o átomo, a difusão a gente pega 2 átomos e forma um átomo mais pesado. Esse é o princípio da produção de energia das estrelas. Só que para você pegar 2 átomos simples e fundir num átomo mais pesado, você precisa, de muita massa, né, e pressão, e 2, de muita temperatura. E isso as estrelas têm de sobra. Porque se a gente pegar uma estrela típica, como o Sol, né, que tem da ordem aí de 300 mil vezes a massa da Terra, essa massa todinha, né, essencialmente feita de hidrogênio, que é a composição principal das estrelas, é tão grande que a estrela tenta colapsar com o seu próprio peso. Imagina uma pessoa aí tão pesada que não consegue suportar o seu próprio peso. Isso é o que acontece com as estrelas. Então, esse processo de colapso da estrela, né, que tenta esmagar a si mesmo com o seu próprio peso, é o que dá o gatilho do processo de fusão nuclear. Porque, devido a essas condições, lá dentro do núcleo da estrela, os átomos ficam tão comprimidos que a pressão e a densidade lá dentro é tão alta a ponto de elevar a temperatura na casa dos milhões de graus, fornecendo muita energia para os átomos. E aí esses átomos ganham tanta energia e tanta velocidade lá dentro que, ao colidirem, eles se fundem. E aí, nessas colisões, onde eles literalmente são forçados a se grudarem, né, que é o que Renan acabou de falar, parte desse processo, dessa colisão, é perdido na forma de energia, né, que chega até nós na forma de luz, calor e radiação. Então, esse processo é o que produz a energia dentro da estrela. E como o Renan falou, né, que é uma taxa muito absurda. O Sol, por exemplo, a gente, né, pegando aqui né, não vamos entrar no formalismo matemático, mas falando numericamente, ele converte cerca de 600 toneladas de hidrogênio, de hidrogênio em 595 toneladas de hélio, isso por segundo. Dá uma equivalência de liberação de energia a 1 trilhão de bombas de Hiroshima por segundo. Então, é essa taxa de produção que é causada pelo colapso do peso da estrela que impede dela ser esmagada pelo seu próprio peso. E essa essa liberação de energia é tão grande que impede esse colapso. Mas como esse colapso depende... mas essa liberação de energia, como depende desse colapso, então ele entra em equilíbrio com o próprio peso da estrela, mantendo ela estável. Né? E aí eu vou deixar um gostinho de quero mais já para a semana que vem. E aí, depois dessa explicação toda, por exemplo, a estrela ela entra em fusão, ou seja, ela começa a produzir sua energia a partir da quantidade de massa. Só que a gente sabe que nenhum corpo celeste tem massa infinita, ou seja, ele tem um peso lá, ele tem uma quantidade de matéria finita, ou seja, uma hora acaba. E a pergunta isso a gente vai deixar para responder nas próximas semanas. O que acontece quando essa massa da estrela acaba? Muito bem, fica para... Então aí a gente vai ter figuras como buracos negros, supernovas, os quarks também são... não. Oi? Os quarks também são decorrentes disso daí, desse efeito? Os quarks, na verdade, eles são partículas subatômicas, eles são responsáveis aí nesse processo que a gente estava explicando de fusão. Então, eles são algumas partículas que compõem prótons e nêutrons no átomo. Então, de forma micro, ele acaba colaborando em larga escala para a formação disso. Pronto, então próxima semana a gente continua. Próxima semana a gente vai falar. O assunto como é que bom. Surgem as estrelas, como é que morrem as estrelas. Isso. E aí vem buraco negro, vem nebulosa, vem supernova, por aí. Certo? Então bom. A gente vai tornar a falar disso. Já estou curioso. Grande abraço
E obrigado pela oportunidade mais uma vez. Até semana que vem. Obrigado, Renan. Obrigado, Alexandre. Até a próxima semana. Continuando esse assunto gostoso de astrofísica, todas as terças-feiras aqui no Diário News.